que pode surgir nas primeiras 8 semanas da gestação, momento em que é formado o coração do bebê. As cardiopatias podem levar a diversas consequências, sendo uma delas o hiperfluxo pulmonar, que é o excesso de fluxo sanguíneo do coração para o pulmão, podendo ser ocasionado por cardiopatias acianóticas e cianóticas. Pode passar. Nessa radiografia e tomografia computadorizada, é possível a gente observar o aumento da trama vascular por causa do hiperfluxo pulmonar. Pode passar? Bom, agora a gente vai falar sobre as cardiopatias congênitas acianóticas com hiperfluxo pulmonar. Elas podem ser divididas em normofluxo e hiperfluxo. E como o nosso tema é hiperfluxo, que são comunicação interventricular, a comunicação interatrial, a persistência de canal arterial e o defeito do septo atrioventricular total. A comunicação interventricular corresponde a uma abertura no septo interventricular que permite a passagem de sangue entre os ventrículos esquerdo e direito, e pode ter graus variados de tamanho e diferentes localizações, sendo que nas comunicações interventriculares grandes ocorre hiperfluxo pulmonar significativo. E também é uma sobrecarga volumétrica imposta a ambos os ventrículos. E ela é uma cardiopatia estrutural, mais comum entre os defeitos congênitos. Pode passar. Bom, nessa imagem de ecocardiograma, é possível observar uma comunicação interventricular perimembranosa apical. A comunicação interventricular perimembranosa é o tipo mais comum de se ver, e ela é presente em 80% dos casos. Passa. Nessa imagem, representa a avaliação ecocardiográfica com Doppler de fluxo, que é considerado um método muito importante. Na imagem à esquerda, podemos observar um pequeno fluxo através da CIV, enquanto à direita há um fluxo através da, enquanto à direita há um fluxo através da CIV. A comunicação interatrial é uma comunicação anormal entre os átrios cardíacos que não deveria existir, e ela corresponde a 5 a 10% das cardiopatias congênitas, sendo a mais comum encontrada em adultos e ela é de origem genética. Como consequência, com o tempo, as cavidades do lado direito vão hipertrofiando por sobrecarga de volume, uma vez que o átrio direito, quanto o ventrículo direito, começa a trabalhar mais devido ao excesso de sangue recebido do átrio esquerdo, fazendo com que o coração possa entrar em falência. A imagem da esquerda é um ecocardiograma evidenciando a comunicação interatrial. E já a imagem da direita é uma radiografia mostrando uma cardiomegalia causada pela comunicação interatrial, associada também com o aumento da trama vascular, devido ao aumento do hiperfluxo pulmonar. Já falando sobre a persistência do canal arterial, ele é um vaso que vai conectar o tronco pulmonar com a aorta descendente. E está presente na vida fetal e deve ter seu fechamento anatômico e funcional completo até 21 dias após o nascimento. Essa persistência pode cursar com desvio de shunt da esquerda para a direita, e assim há um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar. E suas alterações hemodinâmicas decorrentes do quadro vão depender do diâmetro do canal arterial e também da resistência vascular pulmonar. Passa.
Nesse raio-x, vamos ver a trama vascular pulmonar acentuada por conta do hiperfluxo, um aumento da área cardíaca e uma proeminência da aorta descendente e do tronco pulmonar. Nessa ecocardiografia com Doppler, é o exame de escolha para confirmar o diagnóstico de persistência do canal arterial. E através dele é possível visualizar o canal, medir seu diâmetro e observar a direção do shunt e estimar a pressão na artéria pulmonar. Passa. O defeito do septo atrioventricular total existe uma anormalidade no desenvolvimento dos coxins endocárdicos. Isso vai acabar resultando em uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular e uma única válvula. A sua alteração morfológica básica é a presença de uma junção atrioventricular comum, ou seja, uma válvula comum entre as cavidades atriais e ventriculares, associada também a uma comunicação atrial e uma comunicação interventricular. Nessa imagem, como podemos ver, ao lado, a gente pode ver um shunt que vai acontecer da esquerda para a direita, tanto no átrio como no ventrículo. Na forma completa do defeito de septo atrioventricular total, há uma queda da resistência pulmonar após as primeiras semanas de vida e começa a haver um shunt esquerdo para a direita, ao nível tanto atrial quanto ventricular, como já tinha falado. E na sua forma total, a comunicação interventricular é sempre ampla. As pressões do ventrículo esquerdo se transmitem para o ventrículo direito e com isso e consequentemente para a artéria pulmonar. E com isso faz com que haja hipertensão e hiperfluxo pulmonar, levando a um quadro de insuficiência cardíaca difícil controle já nos primeiros meses de vida. No raio-x, aqui está mostrando o aumento da circulação pulmonar e da área cardíaca. Podemos ver que o coração está aumentado por causa da sobrecarga de volume das quatro cavidades. O tronco pulmonar é proeminente, sobretudo em crianças maiores, e existe um hiperfluxo pulmonar acentuado. Já no eco, ao lado direito, é observado tanto a comunicação interatrial como a válvula atrioventricular são visualizadas no corte subcostal e no apical quatro câmeras. O Doppler mostra o shunt atrial e ventricular e avalia funcionalmente a válvula AV através do mapeamento da regurgitação. Agora a gente vai falar sobre as cardiopatias congênitas cianóticas com hiperfluxo pulmonar. Elas podem ser divididas em hipofluxo, normofluxo e hiperfluxo, que é o tema do nosso trabalho, que pode ser dividida em drenagem anômala, total das veias pulmonares, transposição das grandes artérias com CIV, a dupla via de saída do VD sem estenose pulmonar e tronco arterioso. A drenagem anômala total das veias pulmonares ocorre quando as quatro veias pulmonares estão drenando anormalmente no átrio direito ou em uma das veias sistêmicas. O sangue chega ao coração esquerdo através de um orifício na parede que separa as cavidades direita e esquerda do coração. Então, toda ou boa parte da drenagem venosa sistêmica e pulmonar chega ao átrio direito, e esse sangue é uma mistura do sangue oxigenado pulmonar com sangue venoso sistêmico. E a maior parcela é direcionada para o ventrículo direito e para a circulação pulmonar, o que justifica o hiperfluxo pulmonar. Nessa imagem radiográfica mostra a cardiomegalia por aumento das cavidades direitas e com uma trama arterial pulmonar acentuada, além de uma morfologia em boneco de neve, encontrada habitualmente na drenagem anômala total das veias pulmonares, por conta do aumento das câmaras cardíacas. Aqui nessa primeira imagem, é possível ver que o átrio e o ventrículo direito estão maiores que o átrio e o ventrículo esquerdo.
que AD significa o átrio direito, AS significa o átrio esquerdo, VD ventrículo direito e o VS ventrículo esquerdo. Já na segunda imagem, dá para ver uma câmara de confluência venosa, mostrada pela seta, atrás do átrio esquerdo. Agora vamos falar da transposição das grandes artérias. A artéria pulmonar, ela vai sair do ventrículo esquerdo e a aorta vai sair do ventrículo direito. A transposição das grandes artérias é a causa isolada mais comum de doença cianótica cardíaca em bebês recém-nascidos. Como mostrado aqui na imagem, ela está frequentemente associada às outras anormalidades cardíacas, como por exemplo, o defeito séptico ventricular, permitindo que a transposição seja compatível com a vida. Na primeira imagem, a gente pode observar a transposição completa dos grandes vasos da base. Aqui a gente pode ver o tipo de tronco comum, que é uma peça anatômica mostrando um único vaso que surge do coração e dá origem às circulações coronária, pulmonar e sistêmica. Então, a gente pode observar o arco aórtico à direita e o tronco pulmonar à esquerda. A ima... yes. Só falar também da imagem ecocardiográfica à direita, mostrando o tronco comum com sua válvula tronco e as divisões pulmonar e aórtica. Essas são as referências. E obrigado pela atenção. Muito bem, então, pessoal. Alguém aí gostaria de fazer alguma pergunta aí para o apresentador em relação ao tema? Maravilha. Júlio César, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Professor, eu acho que o Júlio caiu da ligação. Porque ele depois eu não estou conseguindo encontrá-lo. Não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Não, tudo bem, não tem problema. Vamos passar então a apresentação do segundo grupo agora. Quem vai fazer a apresentação do próximo tema vai ser a Emily, tá? Emily Botelho. Quem que vai carregar a apresentação? Vai ser você, Maria Clara?
Tá, eu vou passar... Tá, só um minutinho. Tá dando para me ouvir? Viu? Pode começar? Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O tema é pneumopatias nos pacientes com AIDS. Pode passar. Esses são os nossos integrantes. Então, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho da importância, né, da prevalência, mostrando alguns dados relativos aos pacientes com AIDS. Então, a gente tem 25 milhões de óbitos devido a AIDS desde 1981. 2,7 milhões de pessoas atualmente estão infectadas. E no Brasil, a gente tem 30 mil casos anualmente, segundo o Ministério da Saúde, sendo que as infecções pulmonares oportunistas são a principal causa de morbidade, que é o que a gente vai tratar no nosso trabalho. Em relação à abordagem do paciente com AIDS, é muito importante a gente fazer uma anamnese completa. Vai ser detalhada, pegando a história do paciente, desde a infecção com HIV, especificando também os medicamentos que ele toma, a profilaxia, que vai ser importante também para a profilaxia, a contagem de células CD4. E aqui a gente tem um pouco sobre o auxílio da teleradiográfico de tórax. São alguns achados assim, que podem ser indicativos de algumas doenças, mas não representam, não quer dizer que vai ser isso, é só um auxílio mesmo. Pode passar. Em relação à epidemiologia, a gente tem as infecções oportunistas, que vão ser a maior causa de morbidade nos pacientes HIV positivos, cerca de 90%, sendo que as desordens pulmonares, elas vão ser a primeira manifestação da doença, em 65% dos casos. As pneumonias bacterianas, elas são 10 a 25 vezes mais comuns em pacientes HIV positivos, sendo que o Streptococcus pneumoniae é o agente etiológico mais comum. Aí a gente tem esses outros agentes abaixo citados. Os pacientes com HIV positivo, ele tem um maior risco de desenvolver a doença. E as pneumocistoses, elas estão muito associadas também à imunossupressão grave. Agora a gente vai falar um pouquinho das doenças pulmonares infecciosas. Bom, a pneumonia bacteriana, ela representa de 10 a 25 vezes mais chances de ocorrer em pacientes que tenham AIDS, né, sendo que os agentes etiológicos mais comuns são esses: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, bacilos gram-negativos, Pseudomonas aeruginosa e os agentes atípicos. O quadro clínico, ele vai ser muito semelhante aos pacientes que não são portadores do HIV, sendo que nós vamos ter uma apresentação aguda de mais ou menos 3 a 5 dias, geralmente causado por um pneumococo. Aí a gente vai ter bacteremia, leucocitose com desvio para a esquerda, hipoxemia e aumento do gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Aí aqui a gente tem alguns achados, algumas imagens de raio-x. Os achados, a gente vai ter consolidações segmentares ou lobares com frequente envolvimento multilobar. Aí na imagem 1, a gente tem mostrando a consolidação dos subsegmentos axilares do lobo inferior direito. Na imagem 2, a gente tem uma lesão escavada no segmento ápice posterior esquerdo, com alguns focos assinais de consolidação no entorno da cavidade na língula. Na imagem 3, consolidação no segmento anterior direito, com pequena cavidade necrótica. E na imagem 4, uma consolidação no lobo superior direito e volumosas adenomegalia axilares, que estão no mesmo lado.
Pode passar. Em relação à tuberculose bacteriana, vai ser a segunda principal doença oportunista em pacientes com AIDS. No Brasil, a gente vai ter uma alta prevalência da doença. A infecção por HIV ela vai contribuir de forma definitiva para agravar a infecção, sendo que 8% dos pacientes que têm tuberculose, eles apresentam com a infecção do HIV. O diagnóstico é feito por cultura positiva do M-tuberculose e presença de bacilos Bar positivos no escarro. Pode passar. A apresentação clínica ela vai depender muito da contagem de células CD4, sendo que os pacientes que têm um melhor perfil imunológico, eles vão ter a doença mais restrita ao pulmão. Os pacientes com co-infecção podem ter tuberculose extrapulmonar, e aqueles que têm uma queda da contagem celular, principalmente abaixo de 20 mil células por milímetro cúbico, eles podem ter envolvimento hepático de medula óssea, padrão miliar, adenomegalias mediastinais ou hilares nas radiografias. Aí, nos achados, a radiografia vai ser o método de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento. E, na maioria dos, cerca de 6 a 20% dos pacientes HIV positivos, a radiografia vai vir sem alteração. Aí, aqui a gente tem 3 imagens. A imagem 1, uma tomografia mostrando linfoadenomegalias homogêneas, que é comum em pacientes com tuberculose, pacientes com AIDS que apresentam tuberculose, né? Na imagem 2, a gente tem nódulos mal definidos, com uma distribuição centrolobular, e na imagem 3 é o raio-x de um homem de 48 anos que tem uma cavitação pulmonar, que é indicado pela seta cheia, e nível líquido, que é na seta tracejada, isso é no pulmão esquerdo. A micobacteriose pulmonar, ela também vai ser bem comum no paciente infectado pelo HIV e nas fases avançadas de evolução com AIDS. Vai ser causada pelo M. avium intracelular. Aí a gente tem essas 3 condições mais comuns, que é a forma pulmonar, a forma ganglionar e a forma disseminada, sendo que o HIV em estágio avançado é o maior fator de risco para a doença. Aí nos achados radiológicos, raramente vão ser observados nesses pacientes alguns achados, mas quando encontrados podem ser as formas cavitárias ou destrutivas, que vão indicar os infiltrados fibronodulares, consolidações homogêneas, e as formas multinodulares, que podem ser as bronquiectasias. Na pneumocistose, a gente vai ter o agente etiológico, que é o Pneumocystis gyrophysae. As manifestações clínicas principais: febre, tosse seca, dispneia, fadiga, perda de peso e tosse com expectoração purulenta. No exame físico, ele vai estar normal em 50% dos casos, e quando a gente tem alteração, pode ser taquipneia, taquicardia. A ausculta pulmonar, ela pode estar normal ou com estertofina ao final da expiração. Nas radiografias, ela pode ser normal em até 1/4 dos casos, sendo que na tomografia ela pode revelar atenuação pulmonar em vidro fosco, e o achado mais típico dessa doença vai ser o infiltrado intersticial perilar e simétrico. O pneumotórax e os infiltrados apicais laterais, eles também podem ser observados, e no diagnóstico não vai ter característica clínica ou imagem radiológica específica, sendo que o diagnóstico, ele normalmente vai ser feito em dados clínicos, laboratoriais e de imagem que sejam compatíveis. Inclusive, a gente tem esse quadro com alguns achados sugestivos da doença. Aí aqui a gente tem 2 tomografias. A primeira é um padrão de pavimentação em mosaico, com lóbulos secundários comprometidos e atenuação em vidro fosco. E a segunda é a atenuação em vidro fosco difusa, com reticulação intralobular e formações císticas, com maior dimensão do lado direito. Agora, a histoplasmocitose é causada pelo histoplasma capsulatum, por meio da inalação de conídeos, que pode estar presente na natureza. O quadro clínico vai variar desde infecções assintomáticas até os quadros mais graves nos pacientes imunossuprimidos. A porta de entrada vai ser o pulmão. O paciente também pode apresentar emagrecimento, tosse, febre e dispneia. Aí, na radiografia convencional, a gente vai ter presença de infiltrados reticulonodulares, com linfadenopatia hilar e paratraqueal, e pode ter a cicatrização de um infiltrado localizado, que pode levar ao desenvolvimento de um nódulo residual, que vai ser o denominado histoplasmoma. Aí a gente tem 2 imagens de raio-x. A primeira imagem aqui é uma histoplasmose pulmonar aguda, com múltiplos nódulos pulmonares, num paciente masculino que teve inalação de conídeos presentes na natureza, né? E na imagem 2 é o histoplasma pulmonar também.
A criptococose é uma micose sistêmica causada pelo Cryptococcus neoformans ou Cryptococcus gat. Vai ser uma das principais causas de óbito entre os pacientes, principalmente aqueles que tenham CD4 abaixo de 100 células por milímetro cúbico. Atinge mais o sistema nervoso e o trato respiratório, sendo que a meningite é a principal apresentação da doença. Aí, em relação aos sinais radiológicos, vão ser nódulos isolados ou múltiplos, com massa de localização subpleural e consolidação com broncoorgano aéreo e outros achados menos frequentes, que vão incluir o derrame pleural, linfadenopatia hilar, opacidade reticulonodular difusa, lesões endobrônquias, que vão resultar muitas vezes em obstrução das vias aéreas com colapso pulmonar, e tem também alguns achados que podem ser semelhantes a metástases pulmonares. A pneumonia por citomegalovírus é rara, vai ser encontrada em 1% dos casos, é responsável por pneumonite aguda, raramente vai surgir de forma isolada. Nos pacientes que têm uma contagem celular muito reduzida, o risco vai aumentar. Em relação aos achados radiológicos, ele vai ser bastante semelhante ao aspecto apresentado na pneumocistose, com infiltrado intersticial, opacidade em vidro fosco ou infiltrado nodular, vão ser os principais achados. O derrame pleural, ele não é muito frequente na pneumocistose, mas no caso da pneumonia por citomegalovírus, ele pode ser encontrado também. Aí aqui a gente tem as imagens, né? As primeiras, a pneumonia por citomegalovírus, a gente tem um paciente, a imagem 1 mostra o raio-x dele na admissão, antes de começar o tratamento, aí tem um infiltrado intersticial difuso, e na tomografia a mesma coisa. E aí a gente tem também uma área extensa de condensação alveolar com aspecto de vidro fosco. E na imagem da criptococose, a gente tem radiografia, incidência frontal e lateral, que mostra uma massa esférica de 5 centímetros de diâmetro. Nesse caso, vai ser um processo benigno. 30% a 40% das crianças que têm essa pneumonite, elas estão infectadas pelo vírus da AIDS. A resposta inflamatória, na verdade, é uma resposta inflamatória ao próprio HIV ou ao vírus Epstein-Barr. Aí, nos achados radiológicos, a gente tem padrão em vidro fosco, nódulos centrolobulares, pode ser bilateral, envolvendo todas as regiões do pulmão, espessamento peribroncovascular, de septos interlobulares e pequenos nódulos subpleurais. E os cistos pulmonares também vão ser frequentes, podem indicar um pneumotórax. Além disso, também tem a linfadenomegalia mediastinal e hilares, que são comuns. Aí aqui a gente tem duas tomografias, com espessamento das bainhas broncovasculares, predomínio das lesões nos lobos inferiores, e do lado esquerdo a gente consegue observar nódulos maiores, mal definidos, que tendem à confluência. Agora, as doenças pulmonares não infecciosas, a gente tem o sarcoma de Kaposi, ele é causado pelo herpes vírus humano 8, malignidade mais comum associada ao HIV, pode ter acometimento do parênquima pulmonar, pleura, vias aéreas e linfonodos torácicos, e tem um aspecto broncoscópico típico, que é as máculas ou pápulas eritematosos ou violáceas localizadas nas áreas de bifurcação de via aérea. Os principais achados no exame de imagem vão ser esses citados, né, espessamento do interstício axial, espessamento de septos interlobulares, derrame pleural, grandes nódulos de contornos irregulares, pequenos nódulos centrolobulares, espessamento irregular de cisuras e áreas de atenuação em vidro fosco. Aí a gente tem 3 tomografias. A primeira com opacidades intersticiais e alveolares difusamente nos pulmões, com predomínio nos 2/3 inferiores, com áreas de confluência arredondadas. E na imagem 2, espessamento do interstício axial, formação de nódulos de contorno mal definidos, irregulares e espiculados. E, além disso, a gente tem uma presença de um derrame pleural bilateral. Aqui, no linfoma não Hodgkin, é o caso de um paciente com HIV positivo, com linfoma multipulmonar, que apresentou aí um padrão micronodular difuso, tanto na radiografia quanto na tomografia. Agora, as doenças parasitárias, elas apresentam um problema grave de saúde pública no Brasil, sendo que os pacientes portadores do HIV, eles têm um risco consideravelmente elevado, especialmente aqueles que têm uma contagem de células TCD4 diminuída. Eles têm maior suscetibilidade de infecção e os sintomas vão ser mais graves. A gente vai falar um pouquinho das mais importantes, as caridíase, causadas pelas cáries lumbricoides.
No caso das manifestações da pneumonite, pode ser febre, tosse, mal-estar geral. Nos casos mais graves, a gente pode ter dispneia, hemoptise, broncoespasmo e um risco de edema pulmonar muito grande. No caso, a esquistossomose é causada pelo esquistossoma mansoni. No indivíduo com AIDS, a gente tem uma probabilidade maior de complicação, sendo elas a fibrose hepática, hipertensão portal, uma insuficiência hepática, hemorragia digestiva e o colo pulmonar. E aí aqui a gente tem um raio-x de tórax com infiltrado eosinofílico. Na toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, é a infecção oportunista em pacientes infectados pelo HIV. E, nesse caso, a gente tem que ter uma atenção especial, porque o paciente imunossuprimido ele pode ter persistência do cisto e agravamento dos sintomas. Na giardíase, causada pela Giardia lambda, nos pacientes com AIDS, pode afetar o intestino delgado, intestino grosso, mais prevalente, né, em pacientes HIV positivo, e das parasitoses, em pacientes com AIDS, ela vai ser a mais prevalente. Aí também pode ocorrer a proliferação acentuada do parasito, que aí pode gerar o agravamento da condição clínica. No caso do diagnóstico da pneumopatia, a gente vai falar um pouco no geral, mas na parte clínica, como já foi falado no início, a gente tem que fazer uma anamnese completa, colhendo toda a história do paciente, medicamentos, desde a infecção inicial pelo HIV, os sintomas, sinais e sintomas respiratórios mais comuns, febre, tosse, além disso, a gente tem dispneia, emagrecimento, sudorese noturna. O exame físico também tem que ser completo, dando enfoque à ausculta pulmonar. No caso dos exames laboratoriais, o tempo de atividade de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, plaquetas, gasometria arterial e os linfócitos CD4, a contagem dessas células vai ser muito importante, como a gente observou. Na imagem, os exames eles vão ser solicitados se necessário, então cada caso vai ser avaliado separadamente. Pode ser pedido uma radiografia, uma tomografia, angiografia, ressonância, ultrassonografia. A escolha sempre vai ser de forma individual. E a gente tem também a broncofibroscopia, que vai ser um procedimento, o primeiro método diagnóstico invasivo para realização, para avaliação de complicações pulmonares na AIDS. E aí, por sua efetividade e índice relativamente baixo de complicações, alguns médicos, eles têm defendido o seu uso. Aí, essas foram nossas referências. Maravilha, ótimo. Boa apresentação também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Emily? Sobre o tema, sobre aquilo que foi apresentado? Não? Ok, então vamos para o terceiro grupo. Quem vai apresentar agora no terceiro grupo vai ser o Ayala Gandra. Posso passar a apresentação para você, Ayala? Tá, ok. Oi, tá dando pra me ouvir? Oi, estão me ouvindo? Sim. Pode começar já? Boa noite, nosso trabalho é sobre tuberculose pulmonar e pleural. Essas são as integrantes do grupo. A introdução. A tuberculose é uma doença infecciosa mais comum da espécie humana. Ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como BK. É um micro-organismo aeróbio restrito, com velocidade de crescimento e duplicação lenta.
o que clinicamente observa-se em uma doença com característica mais insidiosa, de instalação mais lenta. O diagnóstico é feito através da clínica e por imagem. É de extrema importância reconhecer e tratar a doença de forma precoce para que sua prevalência diminua. O comprometimento pleural representa a forma mais frequente da tuberculose extrapulmonar. Nos países com alta prevalência, a tuberculose ocorre mais em jovens e sua manifestação é primária, enquanto que nos países com baixa prevalência, atinge mais a população idosa. O Brasil ocupa o 15º lugar, com cerca de 80 mil casos notificados a cada ano, sendo o estado de São Paulo o maior contingente de casos de tuberculose, com cerca de 20%. A incidência de tuberculose pleural ocorre em pacientes do sexo masculino, sendo 2 para 1, de idade entre 30 e 59 anos. Dentro do estudo foi mostrado que 32% dos pacientes têm alcoolismo, HIV, diabetes e doença mental. A tuberculose pulmonar é dividida em primária e secundária. Na infecção primária, o MTB é inalado e, após atingir os alvéolos e bacilo, é detectado e fagocitado por macrófagos alveolares, desencadeando uma resposta inflamatória local com a produção de moléculas efetoras solúveis. A apresentação de antígenos do MTB por células dendríticas ao linfócitos T no tecido linfóide leva à formação do granuloma. Em alguns casos, durante a fase inicial da doença, os bacilos podem se deslocar antes da formação do granuloma, por meio do sistema linfático ou circulatório, para outras partes do pulmão ou corpo. Existem também as células epitelioides que tendem a se organizar em torno do agente inflamatório com o objetivo de prevenir a disseminação da bactéria. E caso essas células se fundam, darão origem às células multinucleadas, que são as células de Langerhans. A prima infecção tuberculosa são alterações clínicas, anatômicas e imunológicas decorrentes do primeiro contato com o bacilo de Koch, pelo contato com baciliferos por via aerógena. A tuberculose primária progressiva grave, que é quando alguns pacientes, geralmente crianças, não conseguem conter a infecção e desenvolvem a doença clínica. Mas a maioria dos pacientes conseguem conter a infecção com 2 ou 3 meses. A infecção latente pode ser reativada após alguns anos por estado de imunossupressão, como desnutrição, alcoolismo, terapia com corticoide prolongada, doenças imunossupressoras, neoplasias, doenças renais crônicas e AIDS, e assim desenvolverem a tuberculose pós-primária. O diagnóstico de tuberculose deve ser suspeitado em pacientes com manifestações clínicas e fatores epidemiológicos relevantes. O quadro clínico raramente é agudo, pois segue uma evolução de 3 a 4 semanas ou meses, e na anamnese o sintoma principal é a tosse, que geralmente é seca ou com pouca expectoração, que quando presente tem aspecto purulento. A tosse pode estar acompanhada de hemoptias, principalmente se não tratar a doença, e a presença de sangue também pode indicar a cronicidade do quadro clínico. A presença de febre e sudorese no período noturno são muito frequentes, sendo comum relatos como a roupa de cama fica encharcada de suor, além de relatos de perda ponderal. A dispneia e dor torácica também podem estar acompanhadas, mas não é muito comum. A dispneia pode aparecer tardiamente ou se o paciente já possui alguma doença de base, como alguma cardiopatia ou pneumopatia que predispõe esse sintoma. Já no exame físico, vale ressaltar que os sinais de exame físico são bem menos evidentes em relação aos sintomas da história clínica. As alterações do exame físico dependem da extensão da doença e do padrão de acometimento pulmonar, sendo a região dos terços superiores e médio do tórax o local em que a infecção é mais comum de acontecer. Agora vamos falar sobre os achados de imagem. Para o diagnóstico é super importante ter uma clínica sugestiva que nos leva a pensar em hipóteses de diagnóstico para a tuberculose. Além disso, o diagnóstico microbiológico por meio da cultura ou pelo SCAR com bar positivo está associado a um diagnóstico por imagem. O raio-x é o método de imagem mais utilizado para avaliação inicial
e acompanhamento da tuberculose pulmonar. Na tuberculose primária, o raio-x pode ser normal, embora pequenos nódulos periféricos possam estar presentes e não ser visualizados. A linfonodomegalia mediastinal é a manifestação radiológica mais frequente na forma primária e é mais comum em crianças do que em adultos. A atelectasia ocorre em 9 a 30% das crianças. A pneumonia caseosa e a tuberculose miliar também são achados da tuberculose primária na radiografia. O derrame pleural ocorre de 6 a 8% dos casos. É importante lembrar também que em pacientes imunossuprimidos, 10 a 20% dos co-infectados apresentam radiografias normais ou demonstram achados semelhantes ao encontrados da forma primária da doença. Já na forma pós-primária, as captações são mais comuns no segmento arco-posteriores dos lobos superiores, ou na parte superior dos lobos inferiores, e na fase ativa, a parede é espessa, com nível líquido e alterações pericavitárias. Exemplificando agora o que foi falado, nessa imagem da radiografia do tórax, podemos observar uma linfonodomegalia mediastinal, e a seta nos indica um alargamento do contorno direito do mediastino superior. Aqui podemos ver a pneumonia caseosa, que se manifesta sob a forma de consolidações segmentares ou lobares. A imagem nos mostra uma consolidação em campo superior do pulmão direito. Muitas vezes pode ter aspecto semelhante ao da pneumonia bacteriana típica, que é o padrão homogêneo com bordas mal definidas e presença de broncograma aéreo. A tuberculose miliar é caracterizada por opacidades retículo-micronodulares difusas em ambos os pulmões, como podemos ver na imagem. Já essa imagem nos mostra um raio-x de derrame pleural do lado esquerdo. Na primeira imagem, as setas indicam cavitação em atividade e na segunda, cavitação em aspecto inativo. Algumas populações podem apresentar comportamento radiológico atípico, como, por exemplo, os idosos podem ocorrer um aumento da ventilação e diminuição da perfusão alveolar, mais visualizado nos lobos inferiores, com condição favorável à bacia. Com isso, tendo um comprometimento maior dos segmentos inferiores, com forma miliar frequente e diminuição da ocorrência de cavitações com o avanço da idade. Os diabéticos apresentam cavitações em segmentos inferiores e envolvimento de múltiplos lobos. E no lúpus eritematoso sistêmico, como são expostos a altas doses de corticoides, a disseminação miliar e consolidações difusas, como também a ausência de cavidades devido à deficiência de macrófagos alveolares na formação do granuloma. A primeira imagem é de um paciente idoso e mostra opacidade com aspecto de massa no campo inferior do pulmão direito. E a segunda imagem é de um paciente diabético e mostra a cavitação no campo inferior do pulmão direito. A tomografia computadorizada é o recurso utilizado na suspeita clínica de tuberculose quando o raio-x encontra-se normal, usada para diagnóstico diferencial, febre de origem indeterminada ou discordância de achados clínicos e radiográficos. Os achados tomográficos mais frequentes encontrados na tuberculose pulmonar, sugestivos de doença ativa, são cavidades de paredes espessas, nódulos, consolidações, espessamento de parede brônquicas, espessamento bronquiolar, árvore de fluorescência, bronquiectasias e massas, e os sugestivos de inatividade, ou seja, sequelas da doença, são cavidades de paredes finas, bronquiectasia de tração, estrias e enfisema. Agora vamos mostrar algumas imagens de TC. A primeira imagem mostra cavidades com paredes espessas e a segunda nódulos de distribuição segmentar. Aqui podemos ver na primeira imagem o espessamento da parede brônquica, que ocorre em aproximadamente 62% dos casos. E na segunda imagem está representado o aspecto de árvore em fluorescência, ou espessamento bronquiolar, presente em até 57% dos casos. Na primeira foto, podemos observar as cavidades com paredes finas
e bronquiectasia de tração. E na segunda foto, estrias, que são encontradas em pacientes tratados e considerados curados. Existem outros exames de imagem, porém esses não são muito utilizados. São eles: imagens obtidas através do método de medicina nuclear, que são a cintilografia com citrato de galho 67 e a cintilografia de inalação e perfusão pulmonar. E o outro exame é a tomografia por emissão de pósitrons. Agora eu vou falar um pouco sobre a tuberculose pleural. Depois de penetrar no organismo, pela via respiratória, o agente infeccioso da tuberculose pode se disseminar e se instalar em qualquer órgão, seja durante a proinfecção, quando a imunidade específica ainda não está desenvolvida, ou em casos de baixa na imunidade do portador. A tuberculose pleural é a forma extrapulmonar mais comum de tuberculose no adulto imunocompetente, e em cerca de 20% dos casos está associado à lesão pulmonar ativa. Geralmente se instala por contiguidade em decorrência de algum foco subpleural pela via linfática ou como extensão do comprometimento pulmonar. No quadro mais específico de pleurítica, tem algumas características bem gerais, como a sudorese noturna, astenia, anorexia e emagrecimento. Mas aqui destacamos a dor pleurítica, que pode vir acompanhada dentro desse quadro. Na tuberculose pleural, a radiografia de tórax revela a presença de derrame pleural, geralmente unilateral, e de volume pequeno a moderado, em alguns casos com infiltrado pulmonar subjacente. A tomografia computadorizada do tórax pode ser útil em demonstrar a presença de linfonodomegalias mediastinais, lesões pulmonares cavitárias e espessamento pleural, algumas vezes calcificado, como podemos ver nessa imagem. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns diagnósticos diferenciais, que apresentam um quadro clínico e radiológico similares ao da tuberculose pulmonar, que são granulomatose de Wegener e neoplasias pulmonares, com ou sem acometimento pleural, infecções fúngicas, algumas pneumonias complicadas com abscesso ou epidemia e a sarcoidiose, que é um dos principais diferenciais não infecciosos, destacando a presença de linfonodos perilares, ou seja, doenças de caráter crônico com quadro clínico similar ao de tosse, febre noturna, sudorese, emagrecimento e que acarreta alterações pulmonares radiológicas, deve-se ficar atento para diagnosticar corretamente e iniciar o tratamento adequado. E agora o tratamento, que tem duração de 6 meses, e os medicamentos utilizados são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. A forma correta de administrar esses medicamentos são em 2 fases. A fase intensiva, que tem duração de 2 meses e utilizam todos esses medicamentos citados, e a fase de manutenção, que tem duração de 4 meses e utilizam apenas a rifampicina e a isoniazida. O tratamento é feito a partir do regime de tratamento diretamente observado, que consiste no paciente tomar os comprimidos todos os dias sob supervisão de um profissional de saúde, pois o abandono ao tratamento é muito recorrente. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigado aí pela apresentação, mais uma vez. Ok, então vamos para a última apresentação. E quem vai apresentar aí o último tema vai ser o Rodrigo, ok? Passo a apresentação para o Rodrigo mesmo, para outra pessoa. Beleza, só um minutinho.
Oi. Professor, desculpa. Tá me ouvindo? Eu acabei me enrolando aqui tentando ligar o microfone. Tem como alguém fazer a apresentação para mim? Que eu acabei perdendo os slides. Tem como... desculpa, professor. Tem como passar a apresentação para alguém, para um outro do meu grupo? Professor, você pode me colocar como apresentadora, por favor? Que eu carrego a apresentação. Bom, boa noite, desculpa aí o atraso, eu tive que sair e voltar para o microfone poder funcionar. Então, esse é o tema do nosso trabalho, derrame, fibrose e neoplasias, e esses são os integrantes. Isso. Bom, então, para introduzir o assunto, nós vamos relembrar que a pleura é uma membrana serosa, fina, rica em fibras elásticas, e essa serosa reveste os pulmões e é dividida em dois folhetos, o visceral e o parietal, existindo entre eles um espaço virtual contendo líquido que permite o deslocamento dos folhetos entre si e a transmissão das forças respiratórias entre o pulmão e a parede torácica, tudo isso dentro do funcionamento fisiológico dele, né? Quando esse sistema está em desequilíbrio, esse líquido pode ser acometido por alguns processos patológicos, como a gente vai ver. Começando com o derrame pleural. O derrame pleural é um acúmulo excessivo de líquido dentro da cavidade pleural, entre os dois folhetos, o parietal e o visceral. Os pacientes podem até ser assintomáticos, mas quando sintomáticos, as manifestações podem variar dependendo da gravidade e da causa do derrame. Alguns dos sintomas mais comuns são dispneia, dor torácica, pleurítica, febre e tosse, né? A dor pleurítica, que é quando piora com a inspiração profunda e é uma indicação de inflamação da pleura. Para o diagnóstico, o raio-x de tórax não é o mais indicado, porque ele ele não é muito apropriado para estimar o volume do líquido acumulado, e a imagem normal, e se houver uma imagem normal, ela não exclui o diagnóstico de derrame. Lembrando também que ele pode ser realizado em diferentes incidências, né, para ter uma melhor... A gente vai ver, desculpa, pode passar o slide, que aí nas imagens fica melhor. Aqui, né, uma incidência póstero-anterior, a PA, em ortostase, e pode ser encontrado o velamento homogêneo, obliterando o ângulo do seio costofrênico e a presença da parábola de Demassuo ou sinal menisco. O preenchimento do seio costofrênico aqui, a partir do acúmulo dá mais ou menos aproximadamente os 200 ml de líquido e a elevação do M diafragma, como
Também pode ter outros achados, como desvio do mediastino contralateralmente, em caso de grandes volumes, né? E no caso de atelectasia será ipsilateral e inversão diafragmática, também ipsilateral. Nessa imagem, ao lado é possível observar também a opacificação do seio costrofênico esquerdo, já tinha até na seta amarela, desenhando uma curva de uma parábola com a concavidade para cima, que é uma curva que é a chamada, esse epônimo aqui, eu não sei falar, eu não sei o sotaque francês, parábola de Damoiseau, né, na seta vermelha. Então, uma parábola mesmo com a concavidade para cima. Damoiseau, desculpa. Ana, é a Ana que está... É isso. Bom, aqui na incidência lateral, fica bem mais nítido, né, com raios horizontais, nessa incidência de Laurel. Você vê a evidência do líquido livre na cavidade pleural por efeito da gravidade aqui na seta amarela. Evidência, mesmo pequenos volumes de líquidos, principalmente a expiração profunda, pode ser evidenciado por essa incidência. Idealmente, ela deve ser realizada em âmbitos dos decúbitos, né, para tirar a forma, olhando aqui a parte de baixo do pulmão e a parte de baixo do pulmão, aqui, digamos, o pulmão esquerdo, com a parte superior do pulmão direito, fica nítido que há um pequeno volume ali apontado pela seta amarela. Invertendo o lado, isso não aconteceria. Então, por isso a importância dos dois lados. Pode passar? Professor, eu acho que a internet dele caiu. Alô? Rodrigo, Opa. tinha caído. Desculpa, onde que eu cheguei? Foi nesse slide ou foi no... Não, pode começar de novo esse slide que não deu para ouvir, não. Então, aqui é uma incidência em perfil, né, ortostática. O derrame pode ser identificado aqui na seta, obviamente, na parte inferior, e dá para identificar algo em torno de 50 ml de líquido nessa incidência. Também vai ocorrer obliteração do seio costrofênico posterior e o desaparecimento da cúpula diafragmática correspondente ao hemitórax em que o derrame está. E a incidência anteroposterior de supino é comumente realizada em pacientes de unidade em UTIs, né, e em acúmulo do líquido livre e em porções dependentes da gravidade. Nesse caso, Pode passar, Ana? As vantagens da ultrassonografia torácica são uma grande sensibilidade, mesmo para pequenos derrames, pode guiar toracocentese, que é excelente, pode ser realizada à beira de leito, né? Outra vantagem importante, pode ser utilizada nos pacientes críticos e permite a mensuração do volume do derrame, né, a estimativa do volume que será drenado e o melhor diagnóstico diferencial entre derrame pleural e espessamento pleural com auxílio do Doppler. Os achados são uma área anecoica entre a pleura parietal e visceral, que varia conforme a ventilação.
o balanço de estruturas com uma lingueta, né, o tongue-like, mas é uma lingueta mesmo. A imagem pode ser simples ou complexa. A complexa é quando tem densidades diferentes. Normalmente, a gente vai encontrar isso em derrames exudativos. Avalia a distância pleural dos órgãos sólidos, o diafragma, por exemplo, permite avaliar a abordagem e podemos ver se tem presença de septações que indica malignidade e infecção pleural. Essa imagem de ultrassom aqui é um derrame pleural, a seta apontando para a região hipoecogênica. Bom, na tomografia computadorizada de tórax tem a presença de opacidade em porções dependentes da gravidade no tórax posterior. Ela é útil para avaliar condições pulmonares associadas, assim como efeitos do derrame sobre o parênquima pulmonar e também para avaliar espessamento da pleura. É um melhor exame para estimar o volume do derrame pleural, né? Dá para fazer na ultrassonografia, mas esse fica melhor. Fica mais preciso, e também auxilia na avaliação de malignidade através das nodulações pleurais, do acometimento da pleura mediastinal e espessamento pleural, aqui no caso está acima de 1 centímetro, né, como pode-se ver aqui na parte de baixo da imagem, essa lua crescente, né, esse formato de lua crescente, bilateralmente. Agora, sobre a fibrose. Bom, a fibrose se dá pela deposição de fibrina e colágeno no espaço pleural, resultando de processos inflamatórios ou infecciosos na pleura, ou exposição ao amianto, ou asbesto, ou silicose também. É um quadro que pode interferir na qualidade respiratória do paciente e sua progressão em todo o seu... pode alterar completamente o metabolismo. Ela não é em si uma doença, mas uma sequela de patologias prévias que pode evoluir para áreas e calcificá-las, né? Evoluir para áreas calcificadas, e gerando a calcificação, no caso. Os sintomas vão depender de áreas afetadas. Os mais comuns são a tosse seca e a dificuldade respiratória, com inspirações e expirações mais curtas e rápidas que vão piorando com a progressão da fibrose e trazem um enorme desconforto torácico. Também pode haver hiporexia e perda de peso. A inflamação da pleura causa a substituição da membrana pleural fina por um tecido fibroso espesso. Na maioria dos casos, esse espessamento Professora, a internet caiu de novo. Se você preferir que alguma de nós continue a apresentação. Pode continuar a apresentação, Alô? Ana. Acho mais simples. A internet do Eu Rodrigo vou está bem continuar a estável. apresentação. Nossa, engraçado, não sei por... Alô? Alô? Estão me ouvindo? Rodrigo, o professor falou que a Isabela pode continuar a apresentação porque sua internet está caindo muito. Nossa, que estranho. Aí eu vou continuar passando para ela aqui. Nossa, desculpa. No diagnóstico da fibrose da pós-inflamatória, é muito importante a gente escolher uma boa anamnese que dê enfoque nas possíveis exposições que o paciente possa ter sido submetido. O raio-x ele vai apresentar uma simetria pulmonar pelo espessamento da pleura, gerando um aprisionamento do pulmão. Na tomografia, podem ser vistas algumas calcificações pleurais e uma massa arredondada com calcificação central. Nessa tomografia do lado, a gente pode ver uma extensa área de fibrose causada por inflamação pulmonar, que é uma pneumonite.
A sequela pleural relacionada ao amianto acontece quando as fibras de amianto que são inaladas penetram profundamente nos pulmões, causando a formação de fibrose e de possíveis cicatrizes. Essas fibroses na pleura, elas são focais e elas parecem uma placa que tem preferência por acometer os terços inferiores do pulmão. Ela surge muito tempo depois do contato inicial, uns 20 anos ou mais, e como a gente pode ver nesse raio-x ao lado, ocorre um acometimento inferior de ambos os pulmões. A sequela deixada pela inalação do asbesto, ela gera uma fibrose hialina, que são placas pleurais circunscritas e não cancerosas. Elas também têm preferência pelos terços inferiores do pulmão, e na radiografia aparecem imagens que são chamadas de folhas de azevinho. Na imagem ao lado, a gente pode ver essas placas relacionadas com asbesto, que são placas pleurais calcificadas na parede do tórax e do diafragma. Na fibrose por silicose, a sílica cristalina é inalada e depositada nos pulmões, o que faz com que o paciente vai ficando com as pleuras mais espessas. Na imagem ao lado, a gente pode ver uma silicose com calcificações com aspecto casca de ovo. O diagnóstico ele é feito com base na história clínica e radiográfica de tórax do paciente, que vai apresentar opacidade. E a tomografia ela pode ser solicitada para dar mais detalhes sobre o quadro. Agora a gente vai falar um pouco da parte de neoplasias. Nas neoplasias, o mesotelioma pleural maligno é a neoplasia primária mais frequente, mas o envolvimento neoplásico pleural geralmente ele é secundário a neoplasias de outros sítios. Os tumores que mais frequentemente levam a metástase pleural são o carcinoma pulmonar, o carcinoma de mama, o carcinoma gastrointestinal e o linfoma. Já os sintomas, eles podem estar ausentes e o diagnóstico ser um achado ocasional, ou então o paciente pode queixar de dor torácica, desconforto respiratório, dispneia e fôlego curto. Os principais exames de imagem utilizados são a tomografia, a ressonância e o PET. Na radiografia, em grande parte das vezes, vai ser o primeiro exame solicitado, quando o paciente apresentar sintomas como dispneia e desconforto respiratório. A tomografia, ela auxilia em determinar a localização, o estadiamento, a verificar a invasão das estruturas adjacentes, avaliar os possíveis tratamentos e a sua resposta. E, além disso, ela também pode ajudar a identificar as características suspeitas de uma lesão benigna ou maligna. O PET, ele pode ser útil para a varredura da neoplasia e fazendo um mapeamento, identificando as possíveis áreas de disseminação da doença. E a ressonância não é o exame de escolha na avaliação da malignidade pleural, mas ela pode ser bastante útil, principalmente nos pacientes com contraindicação ao uso do contraste iodado. A vantagem dela é que, em relação à tomografia, ela tem maior resolução de contraste. Em caso de dúvida quanto ao estadiamento do tumor, a ressonância também deve ser usada. Essa tomografia da foto, ela mostra um espessamento pleural circunferencial nodular à direita superior a 1 centímetro de espessura, e que é típico de um processo maligno, como a gente vê nas setas. Os lipomas e os sarcomas pleurais, eles são tumores raros que geralmente são assintomáticos e achados de radiografia de tórax. Eles podem ser diagnosticados na TC pelo seu componente homogêneo de gordura. Usualmente apresenta uma atenuação mista de gordura e tecido de partes moles. Nessa imagem, a gente tem uma TC mostrando uma massa pleural de baixa atenuação na seta amarela da imagem A, que corresponde ao coeficiente de atenuação de gordura na imagem B. Na TC de tórax, o tumor fibroso solitário apresenta um ganho de contraste maior ou igual ao tecido de partes moles. Nessa imagem, a gente pode ver uma massa ovoide discretamente heterogênea à direita, e na imagem à direita, a janela pulmonar auxilia a identificar o epicentro da lesão na fissura oblíqua e a interface bem delimitada com o parênquima pulmonar. A maior parte dos pacientes com doença pleural metastática apresentam derrame pleural. E quanto à presença de espessamento ou nodulações, a pleura visceral geralmente é mais comumente envolvida do que a parietal. E nesse slide a gente tem um PET mostrando que um derrame pleural no tórax direito, com algumas áreas focais de intensa captação, inclusive ao longo da fissura oblíqua, que a gente falou, que são compatíveis com implantes pleurais. E essa é uma metástase pleural de um adenocarcinoma de pulmão. Essas são as nossas referências. Ok.
Maravilha, então, pessoal. Os temas apresentados, as apresentações foram boas, né? Respeitaram o tempo, foram feitas aí de uma forma bem objetiva, né? Abordando aquilo que é mais importante ser destacado em cada um desses temas, né? Eu fiquei satisfeito aí com a apresentação de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento sobre qualquer um desses temas, pode ficar à vontade. Do contrário, eu vou encerrar a apresentação, então. Maravilha. Ok, então, pessoal. Aí, então, na semana que vem, a gente dá continuidade, então, aos últimos temas e encerra aí essa primeira parte do curso. Ok? Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos.